Vamos começar com uma imagem forte, uma fotografia antiga, sabe? Sépia. É a bisavó da autora do livro que a gente vai analisar hoje. Ela tá segurando a avó da autora, bebê ainda, lá na Rússia. É como uma janela, né? Para o mundo que estava prestes a desaparecer. Hoje, então, a gente mergulha em trechos de Tears Over Russia, da Lisa Bryan Weinblatt. O livro vai fundo na história da família dela, focando num período, olha, brutal e muitas vezes esquecido. Os pogroms, aqueles ataques violentos antijudaicos na Ucrânia, ali entre 1917 e 1921. Isso é importante, foi antes do Holocausto. Uma onda de terror com características próprias. E a escala dessa violência choca. Os números variam, mas as estimativas falam em algo entre 100 mil a 250 mil judeus assassinados nesse período só na Ucrânia. A autora, a Lisa, né, ela cresceu ouvindo as histórias fragmentadas assim, da avó dela, a Shana, histórias da fuga da família, do Shtetl, a cidadezinha judaica deles, Stavish. Então, o livro é essa busca dela, sabe? Para validar essas memórias de família com pesquisa histórica mesmo. Um trabalho quase de detetive em arquivos pelo mundo. Entendi. Então, a nossa conversa aqui vai ser seguir esses passos, né? Da família Keprov e da família Cutler por esses anos tão turbulentos. Desde a vida mais ou menos normal no Shtetl, aí vem a explosão da violência, a fuga desesperada, até a busca por segurança. Vai ser uma conversa sobre medo, claro, um medo extremo, mas também sobre uma resiliência, assim, impressionante. Ok, vamos lá então. Como que era essa vida antes da tempestade, lá em Stavish? A família da Shana nos dá umas pistas, né? A avó dela, a Fay, por exemplo, teve um casamento arranjado infeliz e ela conseguiu uma coisa raríssima na época, um get. Ao divórcio religioso judaico. Exato, para poder casar com quem ela amava. Já os pais da Shana, o Isaac e a Rebeca, também tiveram que lutar contra a família para namorar. O Isaac, que era sapateiro, foi até convocado para o exército, foi parar na Sibéria, ficou anos fora e nem sabia que a Rebeca estava esperando a Shana. Tinha também uma figura local interessante, né? O conde Władysław Branicki. Ele é descrito no livro como um nobre, até filantropo. Tinha uma propriedade famosa pela beleza, um parque, jardins de lilaces. Uma imagem bem, assim, pacífica. Mas que contrasta totalmente com o que veio depois, né? Completamente. E algumas fontes até sugerem que essa filantropia talvez fosse mais um paternalismo esperado da nobreza da época, sabe? Não necessariamente o envolvimento profundo com a comunidade judaica ali. Faz sentido essa leitura mais crítica. E já existiam sinais de tensão antes dos grandes ataques, certo? O livro fala de antissemitismo na escola, crianças judias apanhando. Sim, sim. Coisas que iam se acumulando. Teve um eclipse solar em 1914 que foi visto como mau presságio. Aí, em 1917, a avó Fay morre, bem durante a Páscoa judaica. A Shana, pequena, descreve a Shiva, o período de luto, a casa cheia, os espelhos cobertos. É uma visão bem infantil da perda, né? E é nesse contexto que aparece uma figura importante. Vásio, o aprendiz não judeu do Isaac. A lealdade dele vai ser fundamental depois. A virada, mesmo, o alarme soando mais alto, vem com uma carta de 1917, do líder espiritual local, o rabino Piti Avram Gaizinski. Ele escreve para o rabino-chefe de Kiev, alertando, sabe? Falando da escalada da violência, descrevendo Stavishesh como um lugar isolado, onde teriam caído 9 das 10 medidas de sofrimento sobre os judeus da Ucrânia. O medo era palpável. Nossa! E aí, em 1919, a coisa explode de vez. Durante o Shavuot, um feriado judaico importante, em junho, bandos armados atacam Stavish. O que choca muito nos relatos é que o rabino Pitzie Avram, que foi forçado a coletar um resgate enorme para eles. Uma fortuna em rublos, tecidos, até roupas íntimas. Isso. Ele reconheceu vizinhos entre os agressores, padres, professores, camponeses, gente que eles conheciam.
Terrível. Os assassinatos são descritos com detalhes brutais. Vizinhos do Isaac mortos, um sapateiro, outro homem baleado na boca. E tem a história daquela jovem que foi estuprada e o cabelo ficou branco antes dela morrer. É uma violência muito próxima, né? Vinda de conhecidos. Isso marca demais. Exato. Esses ataques organizados, os pogroms, viraram uma tática de terror e pilhagem. E eram usados por várias facções que disputavam o controle da Ucrânia durante a Guerra Civil Russa. Tinham nacionalistas ucranianos, o Exército Branco anti-bolchevique, bandos independentes, às vezes até unidades do Exército Vermelho participavam ou eram coniventes. Os judeus, como sempre em crises assim, viravam bodes expiatórios fáceis. E é nesse cenário que acontece aquela cena da abertura do livro, que é de tirar o fôlego. O Isaac e a Rebeca escondidos num porão de raízes, ouvindo os gritos lá fora, apavorados sem saber das filhas, a Shana e a Sunny, que tinham ficado sozinhas. Imagina o desespero. O alívio de encontrar as meninas ilesas dura segundos, porque logo em seguida um vizinho aparece e acusa o Vazio, o aprendiz que tinha poupado a casa do Isaac por gratidão de ter matado a esposa dele, do vizinho. Que situação. O Isaac fica ali, encurralado, tendo que se defender, tentando entender o horror que estava acontecendo. A fuga de Stavshe é imediata, trocaram tudo que tinham por um lugar numa carroça, fugindo para Belaya Serkov. Mas a violência não parava. Era uma onda atrás da outra. Pouco depois, outro ataque. Dessa vez do Ataman Zeleny, um líder cosaco local. A família, que ou tinha voltado brevemente para Stavshe ou estava ali perto, se escondeu nos bosques. E, de novo, é impressionante a figura do rabino Pidziah Avron. Ele de novo? Sim, ele foi lá, confrontou o Zeleny, negociou proteção em troca de mais resgate, conseguiu salvar reféns. O Zeleny, que era uma figura complexa, parece que respeitou a coragem do rabino, mesmo sendo declaradamente antissemita. É incrível essa coragem. Mas como ele conseguia, negociar com líderes que odiavam os judeus? Tinha alguma regra não dita? Um respeito por líder religioso, mesmo sendo do outro lado? É uma ótima pergunta. Parece que era uma mistura de coisas, sabe? Às vezes, talvez um respeito meio relutante pela autoridade religiosa ou pela pura audácia dele. Outras vezes era só pragmatismo. O rabino era o cara que podia juntar o resgate que eles queriam. E, quem sabe, em alguns casos, uma fagulha ali de humanidade ou um código de honra meio distorcido desses líderes. Mas era sempre um risco absurdo, né? E a violência não parava mesmo. No fim de 1919, em Sokolovka, Justingrad, o marido da Bessie, que era a irmã da Rebeca, o Karl Cutler... Ah, da outra família que estamos seguindo. Exato. Ele foi morto junto com outros 200 homens. Caíram numa armadilha. Foram chamados para um suposto encontro de paz pelo Exército Branco Russo, as forças anticomunistas, e foram massacrados. Que horror! E essa mesma milícia do Exército Branco ataca Stavshe logo depois, entre novembro e dezembro de 1919. A família do irmão da Rebeca, o Yunkel, escapa por pouco. A filha, a Sara, distrai os soldados. Mas o filho Daniel ficou para trás para ajudar uma mulher doente. E aí acontece uma coisa curiosa. Um soldado inimigo consola ele. Mostra a complexidade, né? Mesmo no meio do horror. Sim, essas crianças, o Daniel, a Shana, outro menino chamado Sol Mouser, eles testemunham torturas. A família do Isaac se esconde de novo, dessa vez no sótão da casa de outro aprendiz, o Maikola. E o rabino Pidziah Avram, mais uma vez, consegue salvar os rolos da Torá, os textos sagrados da sinagoga que estava sendo atacada. A vida deles virou isso, uma sequência de fugas, esconderijos, medo constante. Exatamente. E a vida em Bela Yatserkov, como refugiados, era péssima. Superlotação, fome e doenças como tifo se espalhando. Foi aí que a família do Isaac perdeu a filhinha bebê, a Fei, que tinha o nome da avó. Que tristeza. E a tensão era enorme. Tem um episódio tenso quando a cunhada viúva, Bubka, chega desesperada, faminta com os filhos, mas depois descobrem que ela tinha joias escondidas. Nossa! Isso mostra a pressão extrema, né? As escolhas morais complicadas que a miséria força as pessoas a fazerem. Mesmo assim, eles achavam momentos de
de respiro, né? As mulheres assavam xalal, pão trançado de shabat, quando conseguiam farinha. Tinha o tio Itzistuma, que era o alfaiate dançarino, que animava com música e dança. Pequenos momentos de humanidade no meio do caos. Sim, tentavam manter alguma normalidade. Mas a tragédia continuava rondando. Na primavera de 1920, chega a notícia. A sinagoga de Stavist foi incendiada, com muita gente dentro. E o cantor David Ossel Moser morreu lá, agarrado à sua Torá em chamas. E aí, quando parecia que não tinha mais esperança, surge uma figura quase mítica, Barney Stumacher, vindo da América. Um parente que tinha recebido uma carta desesperada deles. Espera aí, a história desse Barney é inacreditável pelo que li. Ele tentou ir pela Polônia, mas não conseguiu por causa da guerra rolando lá. Aí foi para a Romênia, cruzou o rio Dniester ilegalmente de noite. Foi roubado pelos guias que contratou. Depois foi preso como espião pelos soviéticos na Ucrânia. Isso mesmo. E saiu como? Ele subornou o comissário com um anel de diamante que estava escondido? É isso mesmo? Exatamente essa história que o livro conta. E o mais incrível, ele chega em Belaya Tserkov, justamente no Yom Kippur, o dia do perdão, o dia mais sagrado do ano judaico. Imagina a cena. Foi visto quase como o profeta Elias chegando, uma aparição divina praticamente. A chegada dele mudou tudo para eles. Dá para imaginar. E o que ele fez? Chegou e organizou uma fuga em massa. Dezenas de parentes, as famílias Kaprov, Cutler e outras também. Uma caravana de carroças, liderada por ele. O destino inicial era Kishinev, na România, que hoje é a capital da Moldávia. E de lá, o objetivo final era a América, para quem tivesse visto e dinheiro para passagem. E a família do Isaac? Eles não tinham nem visto nem dinheiro. Estavam totalmente dependentes da promessa de ajuda futura dos parentes que já estavam na América ou que conseguiriam chegar antes. Entendi. Então essa foi a grande fuga. Partiram em outubro de 1920. Tiveram que deixar o avô Zeid Kalman para trás, escondido. Passaram por Tetiê e lembraram do massacre horrível que tinha acontecido lá pouco tempo antes. Sim, onde incendiaram a sinagoga com milhares de pessoas dentro, segundo alguns relatos. Terrível. Numa parada, num posto de controle, a Bessie, a cunhada viúva, teve que entregar a aliança de casamento dela para os guardas deixarem eles passarem. Cada parada era um risco, uma perda? E a travessia do rio Dniester para chegar na Romênia, outro pesadelo. Sim, à noite de novo, em barcos super precários, no frio. O barco da família do Isaac estava sobrecarregado, começou a afundar, virou. Meu Deus. Mas, por sorte, era numa parte rasa. Eles sobreviveram, mas perderam quase todos os poucos pertences que ainda tinham. Conseguiram atravessar de verdade só na noite seguinte. E na Romênia? Chegaram lá e aí? Foi a salvação? Não exatamente. Em Kishinev, eles eram refugiados ilegais. A vida continuou muito difícil. Pobreza, criminalidade alta na cidade, tiveram que comparecer a um tribunal, uma situação humilhante, e, para piorar, logo depois, em 1921, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Cotas. A lei que restringiu a imigração baseada na nacionalidade, né? Exatamente. E isso prendeu muitas dessas famílias na Europa por anos, esperando uma chance de entrar na cota do seu país. Anos esperando. Anos. Mesmo assim, nesse período na Romênia, teve alguma ajuda humanitária. Montaram uma escola improvisada para as crianças, um acampamento de verão. E foi lá que nasceu o Beryl, filho do Isaac e da Rebeca, o menino que seria o Kadish da família. O filho homem que tradicionalmente reza a oração pelos mortos na família. Anos de espera. Até que finalmente, em agosto de 1923, eles conseguem embarcar para a América, no navio SS Braga. Mas a viagem em si também foi outra provação, né? Longe de ser fácil. Era um navio de carga adaptado para passageiros. As condições eram péssimas. Muito enjoo, infestação de piolhos. A Shana teve o cabelo cortado bem curto por causa disso, o que foi uma humilhação para ela na época. Imagino. Em Atenas, onde o navio parou, passaram por outra desinfecção pública, degradante. E eles testemunharam uma cena muito dolorosa. O
Quê? Pais que decidiram deixar um filho com síndrome de Down para trás, com outros parentes distantes, por medo que ele fosse barrado na inspeção médica em Ellis Island, a porta de entrada dos imigrantes em Nova York. Que decisão, que coisa terrível ter que fazer uma escolha dessas. E a chegada a Nova York? Foi emocionante, claro, ver as luzes da cidade pela primeira vez, mas quase que eles não entram. Como assim? O navio chegou literalmente minutos antes da meia-noite do dia 31 de agosto. Quase estourou a cota de imigração daquele mês para a nacionalidade deles. A companhia de navegação levou uma multa pesada, mas os passageiros, ufa, foram admitidos. Foi o fim de uma odisseia incrível. Chegaram na América, a vida melhor, imagino, mas as marcas daquela experiência toda devem ter ficado, né? O livro conta que o Isaac perdeu o primeiro emprego, a família teve que se mudar para o Brooklyn, a Shanna virou Anne para se americanizar mais rápido, mas as memórias dos pogroms, da fuga, isso não some, né? De jeito nenhum fica presente. E a tragédia ainda os encontra na América. O Beryl, aquele filho que nasceu na Romênia, o Cádiz, ele morre muito jovem, aos 17 anos, depois de um acidente. Foi um golpe devastador para a família. Sim, especialmente para o Isaac, que depositava muitas esperanças nele. Mas, por outro lado, também acontecem reencontros importantes. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Isaac começa a procurar as irmãs que tinham ficado na União Soviética. E ele recebe uma carta emocionante de uma sobrinha, a Sofia, lá da Crimeia, em 1948. Restabelecem o contato depois de décadas. Que bom. E o rabino Pitzi Avrama, aquele líder corajoso, ele consegue chegar à América em 1928 e traz com ele os artefatos da Torá que ele salvou lá de Stavist. Ele se torna líder de uma congregação no Bronx, em Nova York, até falecer em 1940. E olha que interessante, décadas depois, em 2005, uma das coroas de prata da Torá que ele salvou foi redescoberta, por acaso, numa sinagoga em Nova Jersey. A história tem ecos muito longos. Nossa, que incrível isso da coroa da Torá reaparecer. E tem uma imagem final que o livro traz que é muito marcante. A foto do casamento da Bessie, a cunhada viúva, em 1925, já em Nova York. A família toda reunida, sorrindo, com roupas americanas. Parece um outro universo se a gente compara com o horror que eles viveram poucos anos antes. E pensar que a inspiração para a autora escrever tudo isso veio daquela primeira foto, sépia, da bisavó com a avó bebê. O que fica dessa nossa conversa, dessa análise profunda do livro, é essa imagem de uma resiliência, nossa, quase inacreditável. Uma família que sobreviveu não só à violência extrema, mas a um tipo de violência muitas vezes esquecida na história, né? Vinda de vizinhos, de múltiplas facções num caos político, uma violência que não se encaixa perfeitamente naquelas narrativas mais conhecidas da história judaica do século XX. Exato. E a história deles ilumina detalhes importantes da sobrevivência. Não foi só aguentar firme, foi navegar relações muito complexas. Por exemplo, a ajuda crucial de não-judeus, como o Vazil e o Mikola, existindo lado a lado com a traição terrível de outros vizinhos que eles conheciam. Foi lidar com as dinâmicas familiares sob uma pressão absurda, como aquela tensão com a Búbca por causa das joias escondidas. Sim. E mostra também como às vezes é preciso um catalisador externo, quase mítico como a chegada do Barney Stumacher, quando a resistência interna da comunidade já deu tudo o que podia. Isso deixa a gente pensando, né? Quantas outras jornadas, como a da família Kapruvi, da família Cutler, continuam aí, escondidas nas sombras, ofuscadas por eventos históricos que a gente considera maiores. O que será que a recuperação dessas memórias mais íntimas nos diz sobre como a gente lembra e esquece coletivamente? Sobre a capacidade humana de, mesmo depois de traumas terríveis, seguir em frente. E sobre essa busca que parece universal, tão humana, por um lugar seguro para chamar de lar. Fica aí a reflexão.